Famosa por sua grande extensão, a Avenida Barão de Itapura tem início próximo ao terminal multimodal Ramos de Azevedo e término na Avenida Heitor Penteado, chegando a 5 quilômetros. Em seu trajeto, a Barão de Itapura cruza 5 tradicionais bairros da cidade: Vila Industrial, Botafogo, Guanabara, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Taquaral. A história da Avenida Barão de Itapura tem início no final do século XIX, com a necessidade de se criar uma via que ligasse o bairro Botafogo ao Guanabara, passando por importantes pontos como o Instituto Agronômico de Campinas e o Liceu de Artes e Ofício. Com a consolidação da via, as residências começaram a aparecer e seus proprietários, geralmente industriais, comerciantes e médicos, se instalaram em imponentes edificações. Um dos exemplos foi Miguel Vicente Cury, proprietário da fábrica de chapéus Cury. Já era de se esperar que a avenida se tornaria referência para a cidade. Hoje, o destaque pode ser dado para o fluxo de veículos e a grande quantidade de estabelecimentos comerciais que abriga, como colégios, padarias, restaurantes, supermercados, concessionárias e bancos. Em outro trecho, mais precisamente na esquina com a Rua Buarque de Macedo, a Avenida Barão de Itapura recebia o leito ferroviário. A Barão de Itapura era ainda palco de grandes eventos. Diferente do que acontece atualmente, os desfiles de 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência, eram realizados nesta via e não na Avenida Francisco Glicério. Também durante as décadas de 50, 60 e 70, a avenida atraía grande público com a corrida de baratinhas, termo usado para nomear os carros de corrida da época. As disputas estavam entre os eventos mais esperados pela população local na época. Entre esses eventos, aquele que mais marcou história aconteceu em 1968. A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, esteve no Brasil e durante a visita passou por Campinas. Um de seus compromissos era no Instituto Agronômico da cidade, localizado na Barão de Itapura. O acontecimento atraiu um grande número de curiosos. Fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro II e com a denominação de Estação Agronômica, o Instituto Agronômico de Campinas, IAC, se destacou mundialmente pelos serviços prestados à agricultura, primordialmente do café. Atualmente, o IAC é um órgão de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O Instituto conta com 216 pesquisadores científicos que atuam na disponibilização de tecnologias capazes de adaptar culturas a diferentes situações de clima e solo. Estabelecido em um quarteirão da via, o Instituto Educacional Imaculada está entre as mais tradicionais escolas da cidade. O colégio foi fundado em 1948 pelas Filhas de Jesus, congregação de origem espanhola dedicada à educação cristã de crianças, adolescentes e jovens. Na época, denominada como Lar Universitário Marial, era exclusivo para meninas. Algumas quadras à frente, mais precisamente na esquina com a Rua Baronesa Geraldo de Rezende, está a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que foi fundada em 1963, inicialmente na capela do Colégio Liceu, logo ao lado. O aumento de frequentadores, no entanto, trouxe a necessidade da construção de um novo templo. Com arquitetura inspirada na Catedral de La Plata, na Argentina, e uma torre com 50 metros de altura que pode ser vista da Via Anhanguera, a paróquia foi oficialmente inaugurada com uma missa em 1966. Uma das referências da cidade, o Balão do Kennedy, é um dos pontos mais conhecidos do bairro Taquaral. A praça onde o monumento foi construído recebeu a mesma denominação de John Kennedy, ex-presidente americano assassinado em 1963. Anos depois, já na década de 70, a Barão de Itapura foi estendida até a Avenida Heitor Penteado, interligando assim o Balão do Kennedy com essa avenida até então sem denominação. Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura, nasceu em 1809 no Paraná. Veio para Campinas quando a cidade ainda era denominada Vila de São Carlos. Proprietário da Fazenda Chapadão, nos arredores de Campinas, foi um dos grandes plantadores de café do país. De 1845 a 1848, elegeu-se vereador da cidade. Com serviços prestados à sociedade campineira, o governo imperial concedeu-lhe o título de Barão de Itapura em 1883. O atual prédio da PUC Campinas, no centro, corresponde à sua antiga moradia. Tombado pelo Condepac, o imóvel mantém as características originais. Parte integrante da história de Campinas, o Palacete Itapura é um exemplar da arquitetura do café, sendo depois do Palácio dos Azulejos, talvez o exemplar mais importante dos barões do café na cidade, além de representar um período de grande significado econômico, político e social na história do Brasil.